as reformas no Brasil só acontecem quando o povo brasileiro já começa a protestar. Exemplo claro com os policiais, sendo que essa não é a primeira vez. Antes de passar a palavra para o deputado, que já estava querendo falar um tempo, a Carol, vamos com a Carol Siqueira lá no centro de Brasília, que chamou a gente. Diga, Carol. Fabrício, quem está comigo é o Antônio Carlos, que mora no Rio de Janeiro. A gente estava conversando que a situação lá também está bastante complicada. A gente tem notícias aí de batalhões já com manifestações de familiares impedindo que os policiais cheguem à rua. Você estava me falando que tem um amigo que trabalha na Polícia Militar do Rio de Janeiro, isso? É positivo, boa tarde. Eu tenho um amigo que trabalha no Rio de Janeiro e chegou num ponto, uma situação tão crítica, do fato de ele não estar recebendo o pagamento, a ponto de ele me pedir um dinheiro emprestado. Então ele estava no desespero total, chorando, ainda perguntando se ele tinha motivo nessa situação. E por conta disso tentou um suicídio. Quer dizer, esses policiais, eles não têm um acompanhamento, não tem um acompanhamento psicológico, e a sociedade tem que estar a favor dos policiais. A gente não pode ver somente a crítica, porque essas pessoas que só fazem a crítica, amanhã depois vão precisar dos policiais. Agora, existe a banda podre da polícia, mas não podemos generalizar. A sociedade, mais do que nunca, tem que estar junto com os policiais. E como é que a gente separa a banda podre da banda certa, esse policial como seu amigo que precisa trabalhar e que precisa de um salário digno? É interessante, faz me lembrar até a tropa de elite, né? A banda podre é uma coisa assim meio complicada. Agora, tem que colocar uma investigação profunda nisso aí. E eu acho o seguinte, não justifica não existe motivo para um profissional ser corrupto. Não existe, né? Mas, já que existe, né, a cúpula lá em cima teria que fazer essa investigação. E muitas das vezes a gente vê que, às vezes, lá em cima as pessoas estão envolvidas numa situação dessa. Eu acho que as autoridades, os deputados, os senadores têm que dar mais valor a isso, porque senão isso vai virar o quê? Vai virar uma guerra, gente. O troço é muito, muito, muito grave, muito grave. Obrigada pela sua participação, Antônio Carlos. De volta ao estúdio. Essa provocação do Antônio Carlos, Carol, é direta para o deputado subtenente Gonzaga, né? Que atitudes que a Câmara dos Deputados, por exemplo, pode tomar, deputado, sendo que essa segurança das polícias é uma questão estadual? Como que a Câmara poderia atuar? Olha, infelizmente nós não temos uma resposta pronta para esse tanto de problema, né? Eu parto do raciocínio de que segurança pública no Brasil nunca foi uma política de Estado. E eu vou voltar a um ponto central dessa nossa afirmação. Quando a Constituição em 88 definiu ou redefiniu os direitos básicos, direitos sociais básicos, saúde, educação e segurança, ela deu um tratamento dizendo o seguinte: a segurança é exclusiva do Estado. Não pode compartilhar, não divide essa responsabilidade com a iniciativa privada. Não terceiriza. Não terceiriza. A saúde, que também é direito básico, vamos terceirizar com a iniciativa privada, pode ter médico particular, hospital particular, enfim. E a educação também. Só que para a saúde e para a educação, a Constituição definiu que o município vai gastar X, a União vai gastar X, o Estado vai gastar X. Com a segurança, não há previsão de absolutamente nada. Não tem vinculação ainda. Há essa divisão colocada aí da federação, né, do respeito ao federalismo, em que o Estado é responsável pelas Polícia Civil e Militar, a União ficou com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, depois, agora muito recente, né, em 2014, cria os agentes de trânsito. O sistema prisional, que era um serviço de polícia, começa, em alguns estados, como Minas Gerais, a ganhar uma autonomia nessa gestão, mas ainda há uma discussão em que espaço que eles vão ocupar realmente, se é de polícia ou não, né? Aí vem a Guarda Municipal e precisa de suprir a demanda de polícia, quer virar polícia. Então, na verdade, nessa perspectiva de políticas macros, né, macropolítica de segurança pública, nós estamos num ponto central desse debate de como organizar esse sistema. Nós, na minha avaliação, nós temos instituições sólidas, as polícias militares são sólidas, as polícias civis são sólidas, a Polícia Federal, mas nós temos um sistema, ou temos uma ausência de um sistema, né? Nós não temos um órgão central, ainda que o presidente Temer tenha agora transformado o Ministério da Justiça em segurança pública, ainda não nos parece que vai resolver o problema de um órgão central para coordenar uma política nacional de segurança pública. Então nós temos... Tem a Secretaria Nacional, não tem? A Secretaria Nacional não tem um alcance. A Secretaria Nacional, ela nasceu e muito rapidamente criou-se uma força nacional para o Ministério ter uma polícia militar para chamar de sua, para suprir
a Secretaria Nacional de Segurança Pública não tem autonomia de sequer dar uma orientação. Os estados não têm que dialogar, não têm que submeter à ordem federal. Isso está na Constituição. Está na Constituição. Uma pactuação federativa. Exatamente, uma pactuação federativa. E isso pode ser feito sem que mude esse conceito, esse critério de que polícias estaduais e de Polícia Federal não queremos mexer com isso. Isso do ponto de vista dessa organização. Então tem o SUSP, que está aí para ser consolidado, eu sou defensor. Nós temos que colocar esse sistema de fato em funcionamento. Né? Um exemplo claro disso, você não tem, Fabrício, sequer um registro nacional dos homicídios do Brasil, dentro da segurança pública. Você tem no DataSUS, no SUS, os dados de homicídios que nós temos no Brasil. Que chega pelo registro dos hospitais, né? Mas existe um sistema, existe uma lei que criou o Sinesp, que é um sistema que se propõe a fazer um registro único de todos os eventos de defesa social, vamos dizer assim, de criminalidade, que era, no mínimo, um registro que pudesse acompanhar aquele fato, né, no caso do crime, desde do registro pela polícia até o final da execução da pena, por exemplo, com um número só. Mas sequer, por conta desse sistema, por conta desse federalismo, sequer a União pôde determinar os estados a utilizar. Mas, deputado, então é um método de indução, funciona por método de indução. Né? Então, pois não. Não, bem objetivamente, seria possível a Câmara dos Deputados fazer, por exemplo, CPIs para investigar esses problemas que há muito se suspeita que existam em polícias como do Rio de Janeiro, de São Paulo, essa tal banda podre que o Antônio Carlos mencionou aqui? Por que a Câmara não atua mais incisivamente nisso? A CPI não produz, porque a CPI, por princípio, ela tem que ter um fato específico. Então você vai pegar um fato específico. Você vai falar de corrupção na polícia, não é um fato específico se apurar numa CPI. Nós precisamos de fazer uma mudança e também no foco não é só na polícia. O foco é no sistema como um todo. Acho que toda vez que nós propusemos solução e fazemos a crítica apenas num órgão, nós tendemos a errar. Então nós precisamos de pensar o sistema como um todo, o sistema de justiça criminal, o sistema de persecução criminal. Mas isso é a questão macro que a professora Marcele levantou. Mas eu acho que o que o deputado está falando é que essa ausência de pactuação federativa, eu acho que essa é a grande contribuição que a Câmara dos Deputados, que o Congresso Nacional tem a prestar nesse tema. Ela tem inúmeras contribuições